Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz do Maranhão. Se você deseja nos convidar para estar aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, telefone 991520454. Esse telefone tem um WhatsApp, tem também Telegram. Meu e-mail é henriquelhas@hotmail.com. Telefone de minha esposa, irmã Edna, DDD 19, telefone 98448-2187. Neste domingo nós estivemos aí em Belfort Roxo, Rio de Janeiro, lá na Assembleia de Deus de Nova Piã, Rua Conzenza 115. Aí foi uma bênção. Jesus falou conosco, falou com a igreja poderosamente, e também muitas pessoas foram curadas. Palestramos ali sobre missões e evangelismo. Palestramos ali sobre evangelismo e missões. Esteve ali conosco também o presbítero Eliânio, que é lá da sede, que nós conhecemos há muito tempo, muitos anos. Nós temos contato aí pelo WhatsApp. Também a irmã Esmeralda estava ali, nós temos sempre contato com ela pelo WhatsApp. E ela também foi curada lá. Glória a Deus. Então você também nos convide, estaremos aí ministrando palestra para professores, ou sobre família, ou sobre missões, sobre evangelismo, sobre escatologia. Podemos fazer palestras exclusivas para obreiros ou para a escola bíblica dominical. Também oramos, Jesus tem curado muitas pessoas, também sempre existe salvação de almas, batismo do Espírito Santo. Então nos convide, estaremos aí. O mais importante é a presença de Deus, é Jesus curando, salvando, batizando o Espírito Santo, libertando, o Espírito Santo conduzindo-nos para que os dons do Espírito Santo se manifestem. Glória a Deus. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da CPAD com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, o Ministério de Mestre ou Doutor. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor-presidente ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então estivemos estudando sobre os 9 dons do Espírito Santo. Agora estamos estudando aí os 5 ministérios de Jesus Cristo. São pessoas dadas à igreja. São ministérios. Todos escolhidos por Jesus Cristo, capacitados pelo Espírito Santo, com dons. Hoje chegamos ao 5º, então, ministério, que é o de mestre ou doutor. Aqui a formação não é acadêmica, não é intelectual. Aqui a formação é sobrenatural. Então pode uma pessoa ser mestre, ser doutor e nunca ter frequentado uma faculdade teológica, nunca ter frequentado uma sala de aula sobre teologia. Então aqui uma escolha soberana de Deus. E Jesus escolhe a pessoa, coloca na igreja. O Espírito Santo capacita sobrenaturalmente. Paulo em 1 Coríntios 2,13 atribui claramente o seu conhecimento, sua sabedoria a respeito das Escrituras, da Palavra de Deus. Então ele atribui ao Espírito Santo. Então ele diz que a sua pregação não consistia de sabedoria humana, não vinha do seu intelecto, não vinha da escola onde ele estudou, não vinha de seu mestre do judaísmo, mas ele diz que tudo que ele aprendeu veio do Espírito Santo, foi ensinado a ele pelo Espírito Santo. Jesus também disse
que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Também Jesus disse que quando a perseguição viesse, os discípulos não se preocupassem com o que haveriam de falar, porque o Espírito Santo lhes daria palavras quando fossem necessárias. E nós vemos também que o apóstolo João fala sobre isso. Ele diz que nós não necessitamos que alguém nos ensine a palavra de Deus, porque quem tem a unção do Espírito Santo aí, a unção explicará, ensinará sobre tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Agora, de modo nenhum, a Bíblia está dizendo que nós não precisamos ler a Bíblia. O problema nosso hoje é que existem muitos diplomados, formados até em doutorado, mestrado, né? Mas nunca nem leram a Bíblia toda. Quando eu me formei no curso de teologia, eu fiz uma pesquisa sem os alunos saberem. Mas dentre os 80 alunos, somente encontrei 10 que tinham lido a Bíblia toda, por incrível que pareça. Então a pessoa se forma no curso teológico, coloca um anel no dedo, sai por aí dizendo que é teólogo e nunca nem leu a Bíblia toda. É um absurdo, mas é a verdade. Então nós precisamos realmente estudar a Bíblia, se puder, aí fazer um curso de teologia é muito bom, vai organizar suas ideias, mas o mais importante é que você leia, todo ano, leia a Bíblia toda e confie no Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus, para esclarecer as coisas sobrenaturalmente, espiritualmente. Então não confie na teoria, não confie na sua capacidade de decorar as palavras. Não é isso que está sendo falado. Nós estamos falando hoje, não é sobre o professor da escola bíblica dominical, não é sobre o pastor ensinar lá na igreja. Não, nós estamos falando de um ministério, uma pessoa dada por Jesus Cristo, a igreja, capacitada pelo Espírito Santo, com dons do Espírito Santo, e sobrenaturalmente uma pessoa que recebe revelações de Deus para ministrar, para ensinar. Nós estamos falando de aprendizado na escola. Aqui nós estamos falando de um aprendizado sobrenatural. Então, os ministérios, olha, um profeta não quer dizer que ele estudou na faculdade para ser profeta. Um apóstolo não quer dizer que ele se tornou apóstolo porque ele tem curso de doutorado, tem curso até de divindade por aí. Então não é isso. É um ministério sobrenatural. É uma pessoa escolhida por Jesus Cristo e colocada na igreja e capacitada pelo Espírito Santo, com dons do Espírito Santo, e a ele vai dar revelações do Espírito Santo para que ele possa ensinar. Vamos ver então o texto áureo, que está em Romanos 12, de 6 a 7, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Nós vamos ver corretamente aí, então, o versículo 6 e o versículo 7. Porque aí foi feito um resumo, né? Parte B do versículo 6 e parte B do versículo 7. Vamos ler os dois versículos corretamente. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então veja que esse segundo a graça que nos é dada é muito importante. Então, é dado à igreja uma pessoa que recebeu, pela graça de Deus,
um ministério. Veja bem, não é por merecimento, não é pelo seu diploma, não é pelo seu esforço, não é pela sua intelectualidade, sua inteligência, sua sabedoria. Nada disso. Então é uma escolha soberana de Jesus, pega uma pessoa e coloca na igreja para ser mestre. Então o Espírito Santo vai capacitar, vai ensinar, vai dirigir, vai conduzir. A verdade prática diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Então qual o motivo de Jesus colocar o mestre na igreja? Para que ele edifique a igreja, para que ele possa instruir a igreja, não da maneira intelectual, mas da maneira sobrenatural. Então ele vai trazer aquele ensino que o Espírito Santo vai aplicar à igreja, mas não é aquela pessoa que sabe os problemas da igreja e ele vai então falar daquele assunto. Não. O Espírito Santo vai o quê? Sondar as pessoas, vai saber o que elas necessitam ouvir e ele então vai usar o mestre para falar às pessoas aquilo que elas necessitam ouvir. Então veja que não tem como, não é a pessoa estudar a Bíblia, montar uma pregação, um ensino e ir lá transmitir o ensino. Não é isso. Nós estamos falando de um ensino sobrenatural que o Espírito Santo vai conceder ao mestre quando ele for ensinar. Não depende do seu estudo lá da Bíblia. Depende da sua comunhão com o Espírito Santo. A revelação vem do Espírito Santo. Por isso que uma pessoa pode nunca ter estudado, nunca ter frequentado um banco de uma faculdade teológica e ele ser um mestre. Vamos ver então agora os tópicos e subtópicos da lição. No tópico 1 nós temos Jesus, o mestre por excelência. Subtópico 1, mestre da Galileia. Subtópico 2, o mestre divino. Subtópico 3, o mestre da humildade. Tópico 2, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Subtópico 1, uma ordem de Jesus. Subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Subtópico 3, ensinamento persistente. Tópico 3, a importância do dom ministerial de mestre. Subtópico 1, uma necessidade urgente da igreja. Subtópico 2, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Subtópico 3, requisitos necessários ao mestre. Então, todos os assuntos aí que nós vamos estudar na lição, vendo aí que na lição, muitas vezes é considerado aí o mestre como alguém que frequentou uma faculdade, aí uma escola teológica, que leu a Bíblia, estudou a Bíblia e vai ministrar. Então é confundido aí na lição o ministério sobrenatural de mestre com aí o ministério de professor, de ensinador, como vários pastores ensinam, tem um culto aí de doutrina, tem os professores de escola bíblica dominical que ministram. Então houve uma confusão aí do intelecto com o sobrenatural. Então quando a pessoa exerce uma função na igreja eclesiástica, então, ele pode ser o pastor e ensinar, ele pode ser o professor de escola bíblica dominical e ensinar, ele pode ser outras coisas na igreja e trazer o ensino à igreja. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Mateus, capítulo 7, 28 e 29, Atos 13, 1, Romanos 12, 6 e 7 e Tiago 3, 1. Vamos em Mateus 7, 28, então. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Em Atos 13, 1, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12, 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3,1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo.
Então as pessoas que ouviam Jesus ensinar ficavam admirados, né? Nós vamos ver, por exemplo, os homens que foram prender Jesus acabaram se esquecendo que tinha que prender Jesus. E eles disseram, nós nunca ouvimos o homem falar com esse homem. Olha, a mulher na beira do poço, né? A mulher samaritana, deixou o balde, ela foi buscar água, pois ela esqueceu o balde e foi embora para a cidade falar sobre Jesus. De tão admirada que ela ficou com o ensino de Jesus. E assim, multidões e multidões seguiam Jesus. Queriam estar onde Jesus estava para ouvir a sua sabedoria. Era uma sabedoria sobrenatural. Muitas pessoas também foram até Salomão ouvir a sabedoria que Deus havia lhe dado. Mas isso não tem a ver com o dom sobrenatural do Espírito Santo dado ao Mestre. Porque Jesus disse, olha, vocês ouviram Salomão, mas eis aqui quem é maior do que Salomão. Então, ó, veja a diferença. Foi dada uma sabedoria a Salomão. Então ele usava a sabedoria para ensinar o povo, para orientar o povo, né? Resolver questões. Então essa é uma sabedoria dada por Deus também, mas não é aqui a sabedoria que é dada ao mestre. Ao mestre é dada instantaneamente uma sabedoria, é dada uma revelação para que ele ensine. Veja bem, Jesus era conduzido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo. Assim é o mestre. Salomão, para descobrir, por exemplo, lá, quem era a mãe da criança, então ele teve que usar um artifício, né? Foi sábio para usar um artifício e descobrir quem era a mãe. Já que se ele fosse um mestre capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, quando chegasse as duas mães, na mesma hora seria dito a ele quem era a mãe verdadeira. Era o que? Uma revelação sobrenatural. Essa é a grande diferença, que muita gente não consegue entender. Então veja que a igreja em Antioquia, por que Antioquia? Porque quem fundou a cidade foi Antíoco Epifânio, cidade hoje na Síria, né? Chama Antáquia. Então lá em Antioquia era o que? O centro missionário dedicado aos gentios, enquanto em Jerusalém era o centro missionário dedicado aos judeus. Então na cidade de Antioquia estavam ali, olha, Barnabé, Paulo, os principais, né, foram escolhidos ali pelo Espírito Santo. O Espírito Santo disse, separa para mim Barnabé e Saulo, então, para a obra missionária. Então veja só que além deles estavam ali reunidos profetas, ministério da igreja, profetas, pessoas escolhidas por Jesus e dadas à igreja. E haviam também o que? Doutores ou mestres, pessoas escolhidas por Jesus e colocadas na igreja. O que eles estavam fazendo? Será que os profetas da igreja, os mestres, os doutores, fazem isto hoje? Estavam numa reunião de jejum e oração. Estavam adorando a Deus. E aí, numa reunião dessa, aí sim Deus se manifesta. E o Espírito Santo falou. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala conosco. Então ele falou. E ele diz claramente, escolhe, separa para mim Saulo e Barnabé. Ou seja, Paulo e Barnabé. Então ali nasce a obra missionária. E depois eles voltam ali, vão ensinar a palavra de Deus, né? E ali então começa a ser o centro de evangelismo entre os gentios. Então nós vimos aí que o ministério é dado pela graça de Deus. Quem é a graça de Deus? Jesus. Olha, a carta do apóstolo Paulo a Tito diz, a graça de Deus se manifestou entre nós, trazendo salvação. Quem é a graça de Deus? Jesus. Jesus se manifestou. Veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem. Levou os nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, tudo sobre ele, na cruz. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia.
está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. E nós vimos aí também um alerta, né, de Tiago, falando sobre os mestres, os doutores da igreja, que não se submetiam ao Espírito Santo. Então Tiago chama atenção, cuidado, você anda dizendo aí que é mestre, que é doutor, mas não está dependendo da inspiração do Espírito Santo. Está dizendo isso firmado na sua inteligência, na sua intelectualidade, nos seus diplomas da escola. Então cuidado, não seja mestre assim, porque você está enganando as pessoas. Então você tem um título humano, mas não um ministério dado por Jesus Cristo. A introdução diz: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento do que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12, 7, 1 Timóteo 4, 13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então, as referências, né, vão nos conduzir ao estudo da palavra de Deus. E não aqui ao ministério de mestre, na verdade. Sendo que o mestre, é claro, precisa ler a Bíblia. É importante, todo crente precisa ler a Bíblia. De preferência, ler toda a Bíblia, todo ano. É importantíssimo isso. Então, a pessoa pode fazer um curso de teologia, é bom, é excelente, tudo bem. Mas isso aqui não é um imprescindível do ministério do mestre. É isso que nós queremos separar direitinho aí. Então, estudar a Bíblia, Paulo ensina sobre isso, fala, insiste para que todos estudem, principalmente a liderança, estudem a palavra de Deus, saibam, né, aí discernir o que a palavra está ensinando, né? Aí saibam estudar claramente textos e contextos, tudo isso é importante para todo crente, principalmente quem está num cargo da igreja, numa liderança da igreja, né? É muito importante. Agora, não confundamos isso com o ministério de mestre. Aí o ensino é sobrenatural. A igreja precisa muito dos mestres eclesiásticos, né, dos professores da escola bíblica dominical, também do ensino dos pastores, né, e de outros irmãos que surgem aí dando ensino na igreja. Isso é muito importante, é muito importante. São pessoas que estudam, né, vão ler livros, vão ler a Bíblia também, que o mais importante é a Bíblia. Mas vão trazer um ensino muito bom à igreja, vai edificar a igreja. Agora, mais importante ainda é que existam mestres escolhidos por Jesus e colocados na igreja e capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Então, esses vão trazer aquele pão do céu, vão trazer sobrenaturalmente revelações de Deus para a igreja, que nós encontramos muitas vezes escritos na Bíblia, mas que nós não conseguimos compreender. Então ele vai trazer a elucidação, ele vai trazer a revelação sobrenatural. Não é? Então é quando a palavra não penetra apenas na nossa alma, no nosso intelecto, mas esta palavra vem para o nosso espírito. É aquela palavra que você ouve e nunca mais você esquece, fica guardado lá no espírito. Então, esta é a palavra dada pelo Espírito Santo, sobrenaturalmente, através do Mestre.